Muito bem, pessoal. Agora chegamos na nossa aula 13. Aula 13.1. Essa aula é uma imersão de uma aula que já tivemos lá no início da unidade 1, que foi a híbrida. Hoje nós vamos falar sobre ranicultura, mas uma questão mais específica da ranicultura. Então, professor presencial já distribuiu o material aí para vocês. Acompanhem aí as lâminas, façam as suas anotações quando eu estiver explicando, tá bom? Claro, professor, apareceu uma dúvida, anota a dúvida, porque assim que eu finalizar aqui, nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter atividades, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 13.1. Na aula 13.1, nós vamos falar sobre ranicultura. Mas o que nós vamos falar da ranicultura, professor Jefferson? Vamos, claro, fazer uma introdução, mas vamos fazer uma especificidade da reprodução. A importância do manejo de reprodução da ranicultura e também as instalações. Instalações para a ranicultura e na reprodução, devemos levar em consideração alguns fatores. Eu sei que aqui no estado de Rondônia, ainda embrionariamente, podemos falar que a ranicultura no estado de Rondônia está ainda em fase embrionária. Por quê, professor? Eu já vi, eu ainda não tive a oportunidade de comer, mas tem alguns hotéis, não na zona urbana, na floresta, aqueles hotéis que a gente passa o final de semana na floresta, que o pessoal vem de fora, já oferece. A gente chama de iguaria, porque é uma coisa bem específica. É igual, agora eu já comi, o quê? Codorna, coelho. É como vocês aqui no estado de Rondônia que comem jacaré. Quando aparece jacaré, a gente come aqui tem um supermercado, né, aqui que vende jacaré, só tem um, é só nele que aparece, começa com a letra A. E quando aparece, some, do jeito que aparece de uma vez, some, tem invasão, né? A ranicultura, a gente consegue, vocês, quem tem curiosidade, lá em Cacoal, tem um hotel lá que tem, aqui em Guajará também tem. E é uma carne gostosa, uma carne saborosa. Mas, Jefferson, hoje vamos falar de reprodução das rãs. E já deu para perceber quem é o macho e quem é a fêmea. Claro, a fêmea é bem maior que o macho. E no processo de acasalamento, a fêmea fica por baixo e o macho fica por cima para ocorrer a fecundação que é externa. Então vamos entender isso direitinho, professor? Vamos. Reprodução. Na ranicultura, é de suma importância selecionar matriz. Professor, quem é matriz? Matriz são as fêmeas, tá bom? Ou seja, as fêmeas reprodutoras e seus respectivos parceiros sexuais, que estão em boas condições, que devem estar em boas condições, mas esta seleção comprar de matrizes, precisa ser acompanhada por um zootecnista. Pessoal, na ranicultura, já percebemos uma coisa, machos e fêmeas podem ser abatidos, mas quem tem maior quantidade de carne? A fêmea. Não só pelo tamanho, mas ela precisa ter um determinado peso para ocorrer o processo de ovoposição. Então, na ranicultura, no ranário, temos que proporcionar todas as condições para esse animal conseguir desenvolver o seu papel na reprodução. Então, uma coisa é você ter rã para reprodução, outra coisa é você ter rã para engorda. São diferentes. O quê? O manejo realizado nesses animais, tá?
E outra coisa, professor, tem criador que cria a rã para abate e consumo, mas tem criador que faz isso para vender o quê? Os filhotes. Para vender para consumidores, para reprodutores, fornecer. Então tem dois tipos de processo de reprodução do ranário. Ranário para engorda e ranário para vender matriz, selecionar. O processo de seleção, ela é rápida. Por quê? Por causa da quantidade de ovos que são postos. Então, as rãs se reproduzem no próprio criadouro, que deve ser mantido sempre em um ambiente de temperatura quente. Como assim, professor? Porque no processo de desenvolvimento sexual, esse animal, né, a rã, nós sabemos que ele tem aí, ó, uma pele fria, respiração pulmonar cutânea, ele precisa de um ambiente úmido e quente. Só que é aquele ambiente abafado que favorece o metabolismo desse animal a funcionar. E desta forma, a ter o desenvolvimento fisiológico mais rápido e engorda também. Isso favorece todo o processo de desenvolvimento do animal. Reprodução. Em média, as rãs se reproduzem 4 vezes ao ano, apresentando uma grande quantidade de ovos, os quais devem ser separados em outros tanques para melhor acompanhamento do crescimento. Olha o que nós estamos colocando aqui para vocês. Professor, informações, né? Quantas vezes elas se reproduzem? 4 vezes ao ano. Então, você realizando uma padronização de manejo, você consegue ter o quê? Reposição do plantel 4 vezes. Então, 4 vezes ao ano, caramba! Professor, aí não existe, não é que não tenha, gente, cio em rã. Não é isso. É só que determinados animais, não é, para quem não trabalha, determinados animais não é igual o cachorro que entra no cio. Não é igual, é como, professor? Você tem que favorecer o ambiente e estimular essas fêmeas a entrar em processo de acasalamento. É diferente. E aí sim, como uma fêmea se reproduz 4 vezes ao ano, se você realizar o processo de sincronização do acasalamento, eu não estou falando de sincronização de cio, é como se fosse. Sincronização de acasalamento, você consegue obter o quê? Fluxo de produção, fluxo de material, fluxo para o abate. Outra, determinar aí uma boa matriz pela quantidade de ovoposição e qualidade de nascimento. Porque não adianta ela botar muitos ovos e esses ovos não serem o quê? Viáveis. Outra coisa, quando você sabe que tem aí quantidade de ovos, não vão ficar junto com as matrizes. O ambiente de desenvolvimento metamorfósico é diferente. Então não é um ovo que eclode, ainda tem que ter a metamorfose. E para você padronizar essa metamorfose, você altera o ambiente, o clima dentro do ranário. Os ovos devem ser dispostos no fundo dos tanques e levam em torno de 20 dias para se transformar em girino. Primeiro, se eu já tenho uma coleta de ovos, aí nós temos que entender o quê? Esses ovos estão aonde? Em um ambiente aquático. Então, primordialmente, a qualidade da água,
para que micro-organismos como bactérias e fungo não inviabilizem o desenvolvimento desses ovos. Olha só, claro que a temperatura da água vai auxiliar, a temperatura é padronização de temperatura de água, vai auxiliar no desenvolvimento deles em gerino. Quando ocorre o acasalamento, o macho vai soltar seu esperma naquela água. Então a água tem que ter uma temperatura para não ter o choque térmico dos espermatozoides naquela água. E viabilizar que esses espermatozoides fecundem os ovos. Então eu tenho padrão ovo fecundado ao ano. Padrão ovo fecundado, porque são 4 vezes. E aí, quando eu falei que tem que tomar cuidado com a qualidade de água devido a micro-organismos, qualidade de água devido também a produtos químicos. Então, a oferta dessa água que vai ser disponibilizada no ranário é muito importante. Professor, nós vimos que o piso do ranário tem que tomar cuidado, ninguém pinta piso de ranário. O material que foi utilizado para cimentar tem que tomar cuidado porque ele pode alterar o quê? O pH da água, prejudicando a viabilidade da fecundação. Tá? Então, olha só, os ovos devem ser dispostos nos tanques em torno de 20 dias para se transformar em girino. Então, eu sei que após 20 dias de fecundação, eu tenho que me preparar para pegar esses girinos que vão estar no formato que nós estamos vendo aí na foto, que a gente chama período de girinagem. Lembra muito o processo de alevinagem na piscicultura. Normalmente, 30% dos ovos não se desenvolve, mas esta condição vai deixando de ocorrer conforme os animais se adaptam no criadouro. Então, olha só, pessoal, isso acontece até 30% quando ocorre o processo de adaptação das fêmeas. Por quê? Porque você mudou o plantel. Então, você tem que ver um crescimento de efetividade de fecundação ao passar o primeiro ano. Então, você tem 1 ano para realizar a adaptação. 1 ano para realizar essa adaptação. Tá? Isso vai favorecer um desenvolvimento e uma obtenção de carcaça, de peso, para ofertar o fluxo do mercado. Olha aí o tamanho. Então, qual é o girino que nós utilizamos? Qual é a raça? Girino da rã touro. Ele tem aí uma estrutura após os 20 dias ele eclode e depois, 30 dias, ele já tem que estar aí, ó, em uma morfofisiologia excelente para ser transportado para o sistema metamorfósico. É um tanque onde ele vai passar pela metamorfose. E aí, pessoal, nesse estado tem que tomar muito cuidado. Predadores, muito cuidado com a qualidade da água onde eles vão realizar o processo de metamorfose. Então, há um fornecimento dessa água para não ter doenças fúngicas, não ter doenças parasitárias. São essenciais para o desenvolvimento desse animal durante o processo de metamorfose. Alguns livros não chamam de metamorfose, chamam de girinagem, tá bom? Quando eles atingem aí 30 dias. Calma aí. 30 dias. As instalações de reprodução e engorda são compostas por coxos e abrigos em áreas secas e uma área com piscina. Quer dizer, tem que fornecer um espaço úmido, um espaço que tem uma porção seca e uma porção molhada, que a gente chama, para os demais setores. Isso vai favorecer com que você desempenhe um papel em desenvolvimento e disponibilidade
de uma água de qualidade. Muitas vezes as pessoas usam vegetais para melhorar a qualidade da disponibilização de oxigênio nessa água. Professor, oxigênio é porque na fase de gerinagem eles necessitam capturar o seu oxigênio na água, tá bom? E outra coisa, pessoal, tomar muito cuidado com a troca e a vazão desse material. Na ranário, essa fase é telada para auxiliar e proporcionar um processo de proteção desses animais. Claro, professor, tem a ver também a qualidade genética desses animais? Sim. Lembra, pessoal? Se eu espero que todos os eclodam desenvolvam a partir dos 20 dias após a fecundação, depois desses 20 dias eles chegam a um determinado tamanho, isso é qualidade de manipulação genética, não aquela manipulação genética em laboratório, é em observar. Então, para iniciar, um macho, tá? No ambiente, fecunda uma fêmea. Mas como é que a gente faz? Você pode, né, colocar existem técnicas que você consegue, fazer com que a fêmea solte os ovos e você consiga realizar uma monta para 3 fêmeas. Mas isso aí, é condicionamento, porque precisa ter aquele abraço nupcial. Um macho para 3 fêmeas, você consegue manter uma variabilidade genética e um padrão de desenvolvimento de equidade, uniformidade esperada por esses animais, pelo produtor. Nas instalações, o espaço destinado à criação é também a reprodução de rãs devem ser arejados, higienizados, ter água limpa e evitar acúmulo de sujeira. Só que observa aí, viu, pessoal? Nós temos uma área verde, que a gente chama, e uma área calçada. Essas piscinas na área verde favorecem o processo de cópula, intercurso sexual entre os reprodutores. E depois nós deslocamos para as piscinas que devem ter aí uma inclinação. A área arejada, quando nós falamos, é porque são regiões teladas. O problema aí, pessoal, é a manutenção da limpeza com material não corrosivo, com material higiênico que não é abrasivo a esses animais. Então, todo o material utilizado no processo de higienização é importante para que não faça com que ocorra alteração no pH. Então, sempre está realizando aí, quando se faz a limpeza do ambiente, verificar o pH da água e consertar esse pH ideal não só para os reprodutores e as matrizes, mas também na hora de coletar os óvulos e direcioná-los para a área de... A gente fala a área de... Como é que é, Jefferson? Desenvolvimento. Porque eles vão ficar 20 dias imersos no fundo, com uma água em movimentação ondulatória a uma temperatura fixa para favorecer essa eclosão até 20 dias. Instalações. O ranário, com cerca de 500 metros quadrados, apresenta diferentes setores, acompanhando cada fase de desenvolvimento das rãs. E o setor de reprodução é essencial para a criação e produção. Então, aqui na imagem, nós estamos vendo de forma geral a estrutura de um ranário, mas, pessoal, claro que essa estrutura de ranário aqui é para deixar claro que aqui, nós temos no ranário 3 setores básicos: setor de reprodução,
setor de girinos ou girinagem e o setor de recria. No setor de reprodução, nós temos setorizações. No setor de reprodução, tem que apresentar um local, uma baia, aonde vão ficar alojados as matrizes e os reprodutores. Matriz e reprodutores vão ficar separados por baia. Eles só entram em contato na hora do intercurso sexual, que é na baia de acasalamento. Na baia de acasalamento, tem que ter uma lâmina d'água que permite, com temperatura, pH ideal, que permita a efetivação da fecundação externa. Lembra, esses animais vão estar em uma determinada temperatura ideal, idêntica também com essa lâmina da água, para que os ovos, quando forem os óvulos, forem liberados pela fêmea e os espermatozoides liberados pelo macho, não entrem em choque de temperatura com essa lâmina da água, para que ocorra a fecundação. Após isso, após a desova, 20 dias após, nós vamos ter aí os girinos, a eclosão, transferência da baia de acasalamento para a baia do setor de girinagem. E é no setor de girinagem, ou setor de metamorfose, onde a temperatura dessa lâmina d'água... Calma aí. No setor de girinagem ou no setor de metamorfose, tem dois ambientes. O ambiente de lâmina d'água, ambiente molhado, e o ambiente seco, aonde a temperatura será gradativamente aumentada para acelerar esse processo. Lembrando que é um processo que quase eles não se alimentam, porque eles vão ter que se nutrir de toda essa parte da cauda nadatória que eles apresentam e desenvolver as patinhas traseiras, depois as patinhas dianteiras. Depois disso, vão para o setor de recria. No setor de recria, nós temos dois tipos de baia. Baia inicial e baia de terminação. Na baia inicial, é uma baia seca, úmida, com uma pouquíssima lâmina d'água inclinada. Baia inicial é uma baia adaptativa, aonde vão passar pelo processo de se adaptar a comer ração. Claro que alguns criadores fazem uma suplementação com insetos. Claro que são insetos, né, pessoal, de laboratório. Mas é uma baia para adaptar eles a comerem ração de engorda. E aí depois vão para a baia de terminação, com um peso acima de 40 gramas. Na baia de terminação ou baia de engorda, tem a substituição. Substituição de quê? De ração. Na baia inicial, é uma ração de desenvolvimento. E na baia da terminação, é de engorda. E essa transição tem que tomar cuidado para não causar problema intestinal a esses animais. E depois vão para abate. Então, essa é a estrutura de um ranário, tá bom? Os espaços destinados à criação e reprodução obedecem às necessidades das fases aquáticas e fases terrestres. Veja, fase aquática. Os tanques devem ter leve inclinação ao fundo para o desenvolvimento dos gerinos. Então, vocês verifiquem que tem essa inclinação, isso também favorece uma coisa, pessoal. Eles auxiliam esses animais a realizar o processo dinâmico de ficarem com uma certa lâmina d'água para poder auxiliar o processo de alimentação. Estão vendo essa parte superior? É por onde é disponibilizada a ração os péricles. Por quê? São animais que são para se alimentar.
o alimento tem que estar em movimento, como se fosse uma mosquinha, uma larva. Então elas caem e ficam na lâmina se movendo, com estruturas brilhantes. Isso favorece eles a terem esse processo de caça e comer a ração. Para isso, tem uma manipulação na temperatura que favorece aí o metabolismo desses animais, a indução de comida a cada hora. O espaço destinado à criação e reprodução também tem na fase terrestre. Precisa de baias de crescimento para imagos. Professor, o que são imagos? É quando eles estão no setor de recria, finalizando a parte de metamorfose, que eles vão iniciar esse processo de adquirir ração externa, alimento externo. Então é um galpão fechado. É como uma estufa agrícola telada de nylon. Lá, a temperatura é abafada, úmida e quente. Isso favorece que esses animais tenham uma atividade maior e aí necessidade de comer e auxilia no processo de desenvolvimento e engorda. Tá bom? Claro, tem uma porção nessa fase de imago, nessa fase de desenvolvimento para depois ir para a terminação, as baias de engorda, tem uma porção alagada e uma porção seca, que auxilia esses animais a ter essa mudança de temperatura conforme sua movimentação. Baias podem ser semissecas ou inundadas, as quais mantêm a rã o tempo todo na água. São tanques de alvenaria ou modelos de fibra de vidro. Peças para reduzir os custos e facilitar a limpeza? Também. Mas tem que tomar cuidado porque muitas pessoas utilizam aquele chão queimado. O chão queimado pode alterar aí, a qualidade da água desse tanque. Mesmo que esses animais já estão no processo da fase seca, o ambiente é úmido. E qualquer descuido no manejo de higienização e disponibilidade da água pode prejudicar esses animais quando já estão próximos ao fim para o abate. Isso pode desencadear a qualidade do produto da pele, se tiver alguma parasitose ou infecção por fungo, porque não é só a carne que é visada, a pele dessas criações tem uma direção ao mercado, então é muito importante levar em conta esse processo. Nas baias inundadas, a ração está na superfície da água, lembra? Só que nós temos que tomar cuidado aí em relação a essa ração. Por quê? Colocar a disponibilidade dessa ração para esses animais de forma que não fique resíduos. Porque é um ambiente úmido, é um ambiente abafado, né? Não é quente, ele é abafado. O resíduo da água junto com as fezes, o resíduo da ração na água junto com as fezes, pode ocorrer o processo de fermentação e aumentar a matéria orgânica desse meio aquático. A matéria orgânica desse meio aquático altera o pH e pode proporcionar o processo de desenvolvimento de alguns micro-organismos e algas. Isso aí sim pode acarretar algum problema de pele ou problema respiratório desses animais, porque ainda realizam as trocas gasosas pela epiderme. Por isso que a limpeza e a higiene é um processo de manejo. Como é que fala? Processo do manejo sanitário, né? Tem que tomar muito cuidado. Nós estamos falando aqui da disponibilidade de água, mas e o material utilizado, né, professor? E outra, toda vez que o lote é retirado, tem aquele vazio sanitário que nós chamamos. Esse processo do vazio sanitário auxilia na manutenção de agentes, a manutenção de não propiciar o desenvolvimento. Cada lote, o que eu estou dizendo? Cada lote tem
uma característica, professor. Ele deixa seus resíduos, né, daquele lote. Então, aquilo tem que ser retirado para receber o próximo lote. Tem que ser desinfectado. Mesmo que em padrões de limpeza você possa ter colocado aí um material que possa alterar esse pH e você tem que ficar corrigindo. Quando a gente faz isso, tem que retirar todos os animais daquele ambiente. Professor, cada limpeza e manejo sanitário realizado está falando que eu posso fazer esses manejos sanitários tanto na fase terrestre, como também na fase aquática. Essas baias separadas por lotes na fase aquática como na fase terrestre, de todas as baias, tem que lembrar que não há comunicação das fontes, fonte de água, porque cada baia, cada setor recebe, né, essa fonte de água, não é interligado, porque se tiver uma contaminação na fase, por exemplo, eu tenho na minha fase aquática uma fonte de água que pode prejudicar somente aquela baia e eu não deixo com que a fase terrestre seja cometida por alguma infecção ou parasita aquático que possa vir a ser acometido esses animais. Lembra quando a gente falou também sobre os ovos? Esses ovos, depois da fecundação, vão para uma baia de desenvolvimento, que é a baia de gerinagem, que é após a sua eclosão. Então, o que a gente faz, professor? Na coleta dos ovos, na grande maioria é polietileno. Tem aquelas caixas de polietileno, tanques de polietileno, elas são usadas para que fiquem 20 dias com esses ovos em temperaturas adequadas para o desenvolvimento desses ovos e a sua efetiva eclosão. Claro que essas eclosões com os ovos, que ficam em torno ali de 30%, né? Tá aqui. 30% do desenvolvimento da fecundação, da eficiência de fecundação e seu desenvolvimento tem que ser monitorado. Então, professor, nesse fluxo de monitorar o desenvolvimento desses animais, temos que lembrar das instalações de reprodução, que são compostas por coxos e abrigos em áreas secas e em uma área com piscina. Os demais setores utilizam o quê? Tanques. Já no espaço destinado à criação e também à reprodução das rãs, levar em consideração um ambiente bem arejado. E aí, quando a gente fala ambiente arejado, porque ele é telado, as condições climáticas auxiliam também, porque nós temos aí uma parte do ano que tem um inverno amazônico e uma parte do ano de estiagem, aonde sim a gente tem um melhor poder de controle da temperatura interna desse ambiente. Que para o setor de reprodução é um ambiente aberto, mas é telado, só que o ambiente de recria e cria, ele é totalmente fechado. Dessa forma, a gente também está condicionando a qualidade do produto até chegar ao momento do abate. E tanto para as baias, né, de cria, recria e desenvolvimento, o processo do material utilizado para a sua higienização são direcionados à fase de desenvolvimento desse animal, tendo água limpa e evitando o acúmulo de sujeira. Por isso que tem essa inclinação. Quando a gente vê essa visão geral do ranário, quantos setores? Setor de reprodução, 1. Setor de girinos ou metamorfose, 2. E setor de recria. Cada setor é dividido em baias. O de reprodução são 2 tipos de baia. Baia de mantença. O que é baia de mantença? Baia de mantença é a baia onde esses animais, os reprodutores e as matrizes, vão ficar separados até o momento do acasalamento, que são direcionados para a baia de acasalamento.
A nutrição desses animais na baia de mantença também tem as suas características e propriedades distintas da baia de setor de recria. No acasalamento e na baia de mantença, apresentam temperaturas diferenciadas e também pH da água onde eles estão. Na baia de mantença, nós temos uma porção seca e uma porção úmida, como falamos. A porção seca e a porção úmida equalizam a temperatura de acasalamento quando esses animais vão ficar juntos. Logo após o acasalamento, é recolhido todos os ovos e são direcionados para o setor de girinagem até onde eles vão ficar 20 dias. Eclodiu? Vão ficar nesses 20 dias até finalizar todos os imagos. Imago é o processo de transformação desses animais até ficarem na baia inicial. Completou sua transformação, eles vão para lá, para as baias iniciais, que é o setor de recria. Temperatura, umidade, pH da água totalmente definido para que eles tenham as condições necessárias a se adaptarem à alimentação com ração. Um ranário com cerca de 500 metros quadrados apresenta esses setores diferenciados de acordo com a fase do desenvolvimento das rãs. O setor de reprodução é o setor de criação e também recria, até o abate. O espaço definido para essas criações obedece fase aquática e fase terrestre. Fase aquática. Os tanques devem ser levemente declive. Esse declive ao fundo vai favorecer, tá, o desenvolvimento desses animais e também o processo deles de adaptação com as rações, que vão cair para que eles tenham um movimento e atraiam a atenção desses animais. Aqui, ó, a fase terrestre precisa de baias de crescimento para os imagos, setor de recria, galpão fechado, estufas agrícolas ou telas de nylon para a engorda. Claro, porque a gente controla a temperatura para aumentar o metabolismo e favorecer com que eles tenham um metabolismo para que eles tenham essa movimentação dentro do ranário, que apresenta uma parte seca, né, para poder ter o seu desenvolvimento. Nas baias também de mantença, eles têm tanques de alvenaria ou modelos de fibra de vidro. Evita-se essas baias de alvenaria, tem também que tomar um pouquinho de cuidado. Não se pode utilizar madeiras que possam passar por um tratamento químico que possa, aí, durante o período, alterar o ambiente aquático com resíduos químicos. Tá bom? Então, o que é sugerido, professor? Sempre realizar o manejo de verificar o pH dessa água e fazer o manejo de controle desse pH. Claro que alguns animais se adaptam a determinadas porções, porque o ambiente, cadê, Jefferson? O ambiente do setor de reprodução, o ambiente de girinagem e o ambiente de setor de cria tem as suas características de pH, temperatura diferenciados, tá bom? Desde a mantença, como dos imagos e como dos reprodutores, que ficam ali até 40 gramas. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui a nossa aula sobre instalações, manejos de reprodução e setor de girinagem, cria e recria, volto daqui a pouco para a gente fazer aqui nosso bate-bola, jogo rápido. Tchau, até a próxima.